Bem-vindos à nossa série Olhando para Jesus. Eu quero lembrar vocês que esse título não foi originado a partir de mim, mas vem da obra de Isaac Ambrose a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. E eu recomendo fortemente a obra dele. Ele gastou grande parte da vida dele simplesmente estudando e meditando a respeito da pessoa e da obra de Cristo. E vocês vão se beneficiar muito com o que ele escreveu. Agora hoje, eu tenho uma obra de Edward Payson. Vem das obras completas de Edward Payson, volume 3, páginas 42 e 43. Então, o que Payson vai estar falando aqui hoje é que a maior explicação de Deus, a maior exposição dos seus atributos é encontrada no Evangelho de Jesus Cristo, e principalmente no evento da cruz, onde Jesus agiu como nosso substituto, carregou o nosso pecado e sofreu a nossa penalidade, a penalidade da lei. Então vamos ver o que Payson escreveu, e eu tenho certeza que vocês vão se beneficiar disso. O Evangelho contém uma grande exibição das excelências e perfeições morais de Jeová. Basta dizer que aqui o caráter moral de Jeová brilha pleno e completo. Aqui toda a plenitude da divindade, todos os esplendores insuportáveis da divindade, explode de uma vez em nossa visão dolorida. Aqui as perfeições multifacetadas de Deus, santidade e bondade, justiça e misericórdia, verdade e graça, majestade e condescendência, ódio ao pecado e compaixão pelos pecadores, são harmoniosamente combinadas, como os raios de luz solar coloridos, ou seja, multicoloridos, em um brilho puro de brancura deslumbrante. Aqui, ao invés de em qualquer de suas outras obras, ele fundamenta suas reivindicações para a mais alta admiração, gratidão e amor de suas criaturas. Aqui está a obra que sempre despertou e que através da eternidade continuará a despertar mais louvores arrebatadores dos coros celestiais e alimentar o fogo da devoção sempre brilhante em seus peitos. Pois a glória que resplandece no Evangelho é a glória que ilumina no céu. E o Cordeiro que foi morto é a luz. Vamos ao Senhor em oração. Pai, obrigado. Obrigado por quem Tu és. Um Deus menor nunca poderia ter nos salvado. Um Deus menor jamais poderia ter planejado tal plano para nos redimir dos nossos pecados, através do sacrifício do Teu Filho. Senhor, nós agradecemos por Cristo. E, Senhor, nós oramos para que o que for feito aqui hoje, o que for dito aqui, traga glória e honra ao Teu Filho. E, Senhor, até mesmo dizer que nos faz duvidar do Senhor, porque o tema é tão alto. Cristo é um Senhor tão proeminente que mesmo se nós tivéssemos a língua, a mente de um arcanjo, não poderíamos compreender, não poderíamos explicar a sua glória. Ó, meu Deus, nos ajude hoje a explicar algumas das coisas que o Teu servo Edward Payson escreveu, e para entendermos, Senhor, não para que nós possamos simplesmente agarrar isso com a mente, mas, meu Deus, que isso leve a uma devoção pura, em quem está lendo o texto e aquele que estiver ouvindo esta gravação. Ó, querido Deus, faça com que o Seu povo ame o Seu Filho. Senhor, o Senhor não prometeu que em Isaías 53 que Ele ficaria satisfeito. Ó, querido Deus, trabalhe em nós e trabalhe neste mundo para que o Teu Filho receba a recompensa completa pelo Teu sofrimento. Que o Teu reino venha, que a Tua vontade seja feita, em nome de Jesus. Amém. Se vocês ainda não conhecem Edward Payson, se vocês ainda não leram suas obras, eu recomendo. Que elas são profundas e ainda assim, ao mesmo tempo, ele escreve
em uma prosa simples, de uma fácil compreensão. E as obras dele têm sido uma grande bênção para a minha vida. Então vamos começar, vamos ler. O Evangelho contém uma grande exibição das excelências e perfeições morais de Jeová. Olha, às vezes eu ouço pregadores falarem sobre quando você lê a Bíblia, a primeira coisa que você precisa se perguntar é o que está dizendo sobre você. Por favor, não faça isso. A Bíblia diz muito sobre você e tudo isso é muito importante, mas essa nunca é a primeira coisa que você deve se perguntar. A Bíblia, todas as coisas que Deus já fez, tem sido para o nosso benefício, mas o nosso grande benefício vem não tanto de olhar para nós mesmos ou para a nossa necessidade. O grande benefício vem do fato de que por intermédio das suas obras, por intermédio das Escrituras e especialmente por intermédio do Evangelho, Deus exibe a si mesmo. O que você precisa é tirar você da sua autoabsorção. É uma visão maior de quem Deus é, e essa visão nos é revelada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Então, se você quiser saber quem Deus é, onde você vai? Para a cruz. Porque lá Deus é revelado em toda a sua glória. Agora, ele diz, basta dizer que aqui o caráter moral de Jeová brilha pleno e completo. Aqui toda a plenitude da divindade. Agora, por que ele está usando a palavra aqui, que no Evangelho nós vamos ver uma visão completa de Deus? E nós vamos ver isso repetidas vezes aqui no que ele diz. Vocês precisam entender que uma das maiores questões em toda... antes da vinda de Cristo, é como nós reconciliamos, ou conciliamos os atributos de Deus que parecem se opor uns aos outros, serem contrários uns aos outros. Por exemplo, a justiça perfeita de Deus, que exige a morte do pecador. E ainda a grande misericórdia de Deus, que por toda a parte do Antigo Testamento nós vemos perdoando pecadores ativamente. Como pode Deus, como Paulo diz em Romanos capítulo 3, versículo 26, como Deus pode ser justo e justificador dos homens ímpios? Como ele pode manter a sua justiça, a sua honra, a sua santidade, enquanto ao mesmo tempo ele está mostrando misericórdia para aqueles que debaixo da justiça deveriam morrer. Bem, é sobre isso que todos os escritores antigos falaram, muito, e você não ouve muito hoje em dia. É que esses atributos de Deus são totalmente revelados na cruz, e são revelados de tal maneira que nós vemos que eles estão em perfeita harmonia. Quer ver a justiça de Deus? Olhe para a cruz. A santidade de Deus, olhe para a cruz. O perdão aos pecadores, olhe para a cruz. E Edward Payson vai continuar e explicar isso para nós. Agora ele diz, basta dizer que aqui o caráter moral de Jeová brilha pleno e completo. Aqui toda a plenitude da divindade, todos os esplendores insuportáveis da divindade, explode de uma vez em nossa visão dolorida. Insuportáveis, esplendores, quero dizer, por que você colocaria essas duas palavras juntas? Parecem ser contrárias uma à outra, não é? Vocês já viram algo tão lindo, tão majestoso, que você ficou inclinado a dizer, isso tirou meu fôlego? Agora, o que isso significa? Bem, literalmente, era tão lindo que teve um impacto tão grande sobre mim que a minha própria vida estava em perigo. Como você sai de manhã e enxerga um lindo pôr do sol sobre o oceano e você fica boquiaberto. Bem, aqui está o que vocês precisam dizer. A beleza de Deus, e eu estou usando isso como um sinônimo para todos os atributos de Deus. A beleza de Deus, a majestade de Deus, a sua beleza é tão grande, a sua majestade é tão infinita, que se ela explodisse sobre nós, se víssemos da maneira que estamos agora, seria insuportável. Não seríamos capazes de suportar. Eu iria dizer que seria uma espécie de desintegração da mente, que simplesmente desabaríamos sobre nós mesmos. A beleza, o esplendor, a majestade, a glória, as perfeições, que o poder
são muito grandes para serem suportados. Agora, não façam isso, mas seria melhor olhar face a face para o sol do meio-dia. Então, tente olhar para Deus em toda a sua glória. Embora, por causa de Cristo, um dia nós iremos. Agora vamos continuar. Ele diz, aqui as perfeições multifacetadas de Deus, santidade e bondade, justiça e misericórdia, verdade e graça, majestade e condescendência, ódio ao pecado e compaixão pelos pecadores, são harmoniosamente combinadas. Você entende? Agora é isso que ele está chegando aqui, ó. A harmonização destes aparentemente, não de verdade, mas atributos aparentemente contrários de Deus. Isso acontece na cruz de Cristo. Agora, vamos olhar por um momento a sua santidade. O pecador não pode se aproximar dele. Os nossos pecados fizeram uma separação entre nós e o nosso Deus. Então, ele é santo. Quem pode ficar na sua presença? Quem pode subir ao seu monte? A Bíblia é clara que nenhum pecador pode. E ainda, este que é tão santo também é bom. E bom até mesmo para os pecadores. Então, como ele pode manter ou honrar a sua santidade e ao mesmo tempo ser bom para aqueles que são contrários à sua santidade? Então, a sua justiça e a sua misericórdia. Se um homem cometeu um crime terrível contra você, contra a sua família, e foi levado perante o juiz, e ele era totalmente culpado, e o juiz olhou para aquele homem e disse, eu sou compassivo, misericordioso, abundante e amoroso, eu te perdoo. Você não teria prazer em dizer que a justiça não foi feita. Então a questão é como Deus pode mostrar sua misericórdia e ao mesmo tempo manter a sua justiça no julgamento. Verdade e graça. A verdade é, você e eu merecemos morrer. A verdade é isso. Nós pertencemos a uma maldição. A verdade é que nós devemos estar separados de Deus por toda a eternidade. Então, como Deus, que deveria nos dar nada além da justiça, nos mostra um favor imerecido. Não queremos perder a vantagem nessa palavra que é favor não merecido. Não merecemos. Merecemos o oposto. Como Deus demonstra sua majestade e ainda a sua condescendência, sua humildade. Como Deus mostra o seu ódio ao pecado e ao mesmo tempo a sua compaixão pelos pecadores. Como ele faz isso? Bem, ele fez isso na cruz. De uma maneira que, bem, vamos nos perguntar. Deus odeia o pecado. Você pode ver isso nos julgamentos de Sodoma, Gomorra. Você pode ver isso nos dilúvios, no tempo de Noé. Você pode ver no julgamento dele sobre Israel, o seu julgamento sobre as nações. Mas se você realmente quer ver o quanto Deus odeia o pecado, vá para o Calvário, onde o seu único filho estava carregando os nossos pecados. Em Isaías 53, 53:10 diz que agradou ao Senhor moê-lo. Quanto ele odeia o pecado, quando o seu próprio filho foi o nosso substituto, o nosso portador do pecado. Deus odiava tanto o pecado que esmagou ele. Quanto Deus ama o pecador, ele ama o pecador dessa maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito para ser esmagado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vemos ambos em harmonia. Muitas vezes eu ouço pregadores dizerem algo assim, no Evangelho Deus, em vez de ser justo, foi misericordioso. Isso não é verdade, porque isso tornaria a misericórdia dele injusta. No Evangelho Deus mantém a sua justiça. Ele honra a sua santidade no julgamento do seu próprio Filho na cruz. E Deus mostra a sua misericórdia e a sua graça, em que o seu Filho é aquele que carrega a nossa punição, a nossa pena. Agora, ele continua e ele diz isso, porque todos esses atributos de Deus são harmoniosamente combinados como os raios de luz solar coloridos em um brilho puro de brancura deslumbrante. Ali na cruz do Calvário. Eu quero dizer tudo o que você precisa conhecer sobre Deus, porque
é encontrado lá, porque a fim de compreender o evento da cruz, você precisa conhecer toda a totalidade das Escrituras, o Antigo e o Novo Testamento. Mas o que eu estou dizendo é que o ponto da história é a maior revelação de quem Deus é. Sim, é a única coisa que leva à nossa salvação. Mas há algo maior do que nós, e até algo maior do que a nossa salvação, a exibição da glória de Deus, não apenas para os homens, mas aos anjos, para o próprio céu. E ele continua e diz aqui, aqui ao invés de em qualquer de suas outras obras, ele fundamenta suas reivindicações para a mais alta admiração, gratidão e amor de suas criaturas. Agora, pense a respeito disso. Todas as obras de Deus são excelentes. Tente envolver a sua mente em torno do universo. Você não pode. A criação do universo foi excelente. Tente envolver a sua mente em torno de Deus e das providências dele. Tente envolver sua mente em torno da sua habilidade de não apenas criar, mas de manter o que ele criou. O seu conhecimento, a sua sabedoria e como isso tudo se manifesta em todas as suas obras. Você não pode compreender isso. Mas todas essas coisas, até mesmo a criação em si, está na sombra do Calvário. Não há obra maior. Não há tema maior em todas as Escrituras do que este tema que responde à maior questão de todas: quem Deus é. Agora, ele diz isso. Aqui, ao invés de em qualquer de suas outras obras, ele fundamenta suas reivindicações para a mais alta admiração. Você deseja que a sua habilidade de louvar a Deus cresça? Você quer cultivar ela? Então cultive o seu conhecimento do Evangelho. Gratidão, você quer que a sua gratidão cresça? Venha e entenda essas palavras simples do ponto de vista das Escrituras. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. E ele continua e diz, aqui está a obra, que sempre despertou, que através da eternidade continuará a despertar mais louvores arrebatadores dos coros celestiais. Deixa eu fazer a seguinte pergunta. Se você é um pregador, se você é um ministro, qual é o seu tema principal? O que você faz quando você prega as pessoas para que elas obedeçam a Deus? O que você prega ao povo para que eles estimem Ele, obedeçam Ele? O que você diz para eles? Você dá para eles todos os tipos de ideias a respeito de estratégias de autoajuda que vem do mundo? Você persuade eles, manipula eles com emoções, com um time de especialistas? Só há uma coisa que pode provocar um coração regenerado, é a verdadeira apreciação a Deus, devotando a Ele, amando Ele. Isso é uma compreensão maior, uma maior manifestação de Deus, que é a cruz do Calvário, o Evangelho de Jesus Cristo. Pregador, coloque sua mente aí, coloque seu coração aí, e coloque o seu povo aí. E ele continua, e ele diz, despertar mais louvores arrebatadores dos coros celestiais e alimentar o fogo da devoção sempre brilhante em seus peitos. A ambição de Paulo, seja no corpo ou fora do corpo, o que era? Ser agradável a Deus. Por quê? Por quê? Porque ele estava convencido de que um morreu por todos. O amor de Cristo, não o seu amor por Cristo, mas o amor de Cristo por ele, é o que motivou ele. E ele diz, pois a glória que resplandece no Evangelho é a glória que ilumina o céu. Você tem o mesmo coração que aqueles que estão no céu? Você compartilha o mesmo foco? Os seus olhos estão no mesmo lugar? Porque no céu está o Cordeiro que foi morto e é a sua luz. Qual é a melhor coisa que nós podemos fazer? Qual é a única coisa que nós podemos fazer para sermos salvos? Olhar para Jesus. Qual é a maior coisa que nós podemos fazer para crescer em piedade, para crescer em santidade, para cultivar a santificação?
olhar para Jesus. Olhar para Jesus. E depois de cada um desses, eu sinto que quero pedir desculpas. Quando tudo o que foi dito, nada foi dito. Porque Cristo é um tema muito grande. Mas esse é o fardo. Essa é a tensão que o verdadeiro pregador, o verdadeiro ministro de Cristo passa. Ele passa a vida procurando joias do Evangelho para apresentar essas joias para a noiva de Cristo, para que ela cresça no seu amor pelo seu esposo, para que ela não desanime. E é por isso que nós lemos livros antigos. Deus os abençoe, espero que isso tenha sido útil.